dando continuidade na nossa série intitulada Transformados à Imagem de Cristo, o propósito do amadurecimento. Estamos falando domingo após domingo a respeito do amadurecimento cristão. O que é um cristão maduro? Quais as características que ele tem, o que ele come, onde ele vive e essas outras coisas mais. Quem é um cristão maduro? E estratégias para nos tornarmos maduros, ou seja, nos tornarmos parecidos com Jesus, porque essa igreja existe para te ajudar a ser parecido com Jesus, é para isso que nós existimos. E hoje, o tema, libertando-se das algemas da inveja, uma jornada de autoconhecimento e celebração. Vamos falar sobre esse tema um pouco difícil, delicado, que ninguém tem, que é a inveja, mas a gente fala, porque vai que alguém conhece alguém que tenha, a gente vai falar para a gente saber lidar com essas pessoas invejosas. E hoje a gente vai fazer diferente, uma pregação temática. Então aqueles que amam e idolatram a pregação expositiva, sinto lhe dizer, é uma forma de você derrubar esse ídolo no seu coração. Vai ser uma pregação temática. E eu já começo te perguntando, você já foi alvo de inveja? Alvo de olho gordo? Na empresa? Na família? Na igreja? Quem aqui já foi alvo de inveja? Levanta a mão. Levanta a mão, quem já foi alvo de inveja? Olho gordo? Quem já foi? Pois é. Eu fui alvo de inveja ontem. Tu ri, é? Estávamos indo nós para a praia, como de costume nos sábados, e nesse sábado só eu e a Lela, curtir o nosso sábado, o nosso Shabat, livre, sem as meninas, vamos curtir o nosso dia. E quando cheguei já percebi que tinha algo errado, as ondas que eu esperava não estavam lá, mas muito teimoso, fui mesmo assim, e ok, tivemos um tempo bom, eu surfando, a Lela lendo, então fomos para o nosso cantinho lá, que é segredo e não vou falar para ninguém onde é. A gente chega lá, abre a churrasqueira, comecei a botar fogo, aí abri aquele chá gelado, a Lela com o fruto da vinha, e a gente curtindo o sábado nublado, e eu gosto de dias nublados, na praia, prefiro do que aquele dia de calor, e resolvo cair na besteira de postar um story, aí é que o olho gordo pegou, e imagino que tenha sido daqui, porque de repente, a gente já almoçando, eis que vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, um adorador de Baal, o Deus da tempestade, quando vejo aquela nuvem vindo do sul, ou seja, estávamos no farol, e você sabe, conhece que Criciúma fica ao sul, alguém viu a minha foto no Stories, e invocou o Deus Baal, movido de inveja e olho gordo, aquelas nuvens vêm, e eu já imagino o reino espiritual, os demônios, os auxiliares de Baal, empurrando nuvens, porque alguém, ali olho gordo, temos que trabalhar, em pleno sábado, os demônios, conectados a Baal, começam a empurrar nuvens de chuva, contrário à previsão, porque não tinha previsão de vento sul, e de repente, só demônios para fazer isso, empurrando nuvens de chuva, encorajados pelo olho gordo de alguém, enfim, começa a chover, e a gente tem que interromper, claro, graças a Deus, estávamos terminando o almoço, e aí, eu imaginando aqui, questionando Deus, poxa, Deus não poupou a gente da chuva, e aí eu já imagino Deus aqui, poxa Bruno, deu brecha, tomando chá gelado, tomando fruto da vinha, ao invés de estar orando, jejuando, comendo churrasco, alimentando a carne, deu brecha, não pude fazer nada, os demônios entraram com chuva, e sinto lhe dizer que você tem que sair da praia, enfim, alguém aqui botou olho no meu story, e aí trouxe a chuva para mim. Percebe o absurdo que é achar que olho gordo faz sentido? Olha a construção que a gente tem que fazer de uma história para ela fazer sentido, para entender que a inveja pega. Irmãos, isso é coisa de criança, achar que a inveja pega, que olho gordo pega, isso é no mínimo uma irracionalidade. E começo essa pregação então só conectando com vocês, dizendo que olho gordo não pega.
Agora, se você já foi vítima de olho gordo, inveja, eu te pergunto, quem aqui é invejoso? Porque eu preciso saber quem é que botou olho gordo ontem. Quem aqui tem coragem de levantar a mão, dizer, eu sou invejoso? Ninguém. Pois é, inveja é um sentimento vergonhoso, porque ser alvo de inveja é uma forma de justificar o nosso fracasso. Não, a minha empresa não deu certo porque foi olho gordo. Eu perdi o emprego, olho gordo. Inveja. Então é uma forma da gente justificar. Agora, dizer que a gente é invejoso, aí é mais difícil. Porque inveja é um sentimento tão baixo, tão pequeno, e que naturalmente a gente tem vergonha de admitir. Porque no fim das contas, dizer que a gente tem inveja de alguém, significa dizer que a gente é fracassado, significa dizer que a gente perdeu uma batalha. E a inveja é um dos 7 pecados capitais, e possivelmente dos 7 é o mais difícil de reconhecer. O orgulho é a raiz de todos, e possivelmente o pior. O problema é que o orgulho hoje, ele para muitos já não é pecado, para muitos é melhorar a autoestima, e não tem nada disso, é pecado. Mas dos 7 pecados capitais, temos o orgulho, a inveja, a avareza, ira, preguiça, gula e luxúria. Mas destes, não é difícil alguém admitir que luta contra. A avareza, o amor ao dinheiro, não é tão vergonhosa. A ira, preguiça, um pouco vergonhosa. A gula, a crente cai na gula e se orgulha de quantos pedaços de pizza ele comeu depois do culto. A luxúria, enfim. Mas a inveja, para admitir que o indivíduo é invejoso, esse é difícil, porque é uma confissão de fracasso. Agora, o que é inveja? Inveja não é a cobiça. Cobiçar é desejar. Você pode ver de repente o carro do irmão e dizer, cara, que carro legal, onde é que tu comprou? Qual é o consumo dele? Qual é o motor? Qual é o espaço interno? Eu vou comprar também, tudo certo. Agora, o problema é que a inveja, ela está conectada a desejos, mas ela está conectada a sentimentos mais profundos. Inveja, no fim das contas, é a tristeza com a alegria do outro. Inveja é eu ficar triste porque o outro está feliz. É eu ficar bem, ou melhor, é eu ficar mal porque o outro está bem. É eu olhar para o carro do outro e ficar triste porque ele comprou um carro novo. E por outro lado, é eu ficar feliz quando o outro tem uma derrota. Tomás de Aquino diz que a inveja é a tristeza pelo bem alheio, ou pelo menos pela possibilidade de que esse bem aconteça. Percebe quão terrível a inveja? Eu fico feliz, ou melhor, eu fico triste porque o outro conquistou um emprego novo. Eu fico terrivelmente bravo porque o meu colega de setor foi promovido e eu tinha melhor condição do que ele. Eu fico indignado. Eu fico indignado porque o irmão da igreja vai passar as férias no Caribe e eu vou no torneiro. Então, é um desejo, ou melhor, é um sentimento ruim dentro da gente com a vitória do outro. E por outro lado, quando o irmão então planeja as férias para Cancún e você fica triste, aí você percebe que ele caiu no conto da 1, 2, 3 milhas e você fica feliz. Ai, pois é um absurdo 1, 2, 3 milhas, eles fazem isso mesmo. E você por dentro feliz da vida, porque ele vai ter que te acompanhar no torneiro. E o problema é que nós temos inveja de pessoas próximas a nós. Dificilmente aqui alguém vai ter inveja do Neymar. Ai, tem uma inveja do Neymar que é tão rico, uma inveja da quantidade de seguidores que o Neymar tem, não. Nós temos inveja das pessoas próximas, é inveja do colega de trabalho que foi promovido e você não, inveja do irmão que vai para Cancún e você não, inveja do outro, do amigo que comprou um carro e você tem um carro velho, inveja da amiga que está magrinha, toda sarada e você luta contra o peso, enfim. Há uma pesquisa americana, eu já citei ela aqui, que fala que se eu estou trabalhando numa empresa e eu ganho mais do que um colega, e aí nós ganhamos uma possibilidade de promoção, eu ganho mais, só que ele passa a ganhar ainda mais do que eu,
e a tendência é que eu não queira aquela promoção para nós dois, porque vai fazer com que, sim, eu ganhe mais, mas o problema é que o meu colega vai ganhar mais que eu, e esse é que é o problema. Então a inveja se dá em pessoas próximas, como por exemplo Davi e Saul, mais precisamente Saul em relação a Davi. 1 Samuel 18 está na tela, diz assim: e aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Saul indignado, porque na volta da guerra, que eles tinham matado os filisteus, Davi, o seu soldado, tinha matado muito mais soldados do que ele, provavelmente, e por causa disso as mulheres vibrando, porque Davi certamente era um soldado muito bom, que havia matado mais soldados do que Saul, e Saul então indignado, não com alguém do exército filisteu, Saul estava indignado com alguém do seu exército. Davi tinha matado Golias, tinha resolvido o problema de Saul. Davi estava lutando contra o exército filisteu e lutando a favor do exército de Saul. Davi era um soldado de Saul. Davi estava próximo a Saul, mas Davi tinha um reconhecimento maior do que Saul. Por isso Saul ficou indignado, cheio de inveja com o reconhecimento que as pessoas tinham para com Davi. E aí vem a consequência. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Ele estava tão indignado com Davi, que ele tentou matar o homem, matar o próprio soldado. Saul foi tomado de uma possessão demoníaca, e ele por vezes foi atrás daquele que era o causador da sua inveja. Saul estava tão indignado que a sua mente ficou totalmente conectada ou focada na vida do seu agora pior inimigo, Davi. E então vem o sucesso de Davi. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Era o soldado mais vitorioso, e por causa disso Saul queria matá-lo. Percebe? Inveja nós temos de pessoas próximas a nós. Às vezes é um funcionário, e o funcionário começa a crescer muito e o patrão tem inveja. Ou um subordinado de um gerente, o gerente fica com medo de perder o cargo. Isso acontece até na igreja, pastores que têm inveja de pessoas que se desenvolvem bem, que pregam bem. Irmãos, nós temos que ter alegria, porque outros irmãos, por exemplo, se desenvolvem bem na pregação, jamais inveja, porque não somos do time oposto, somos do mesmo time. Enfim, outro caso de pessoa com inveja de alguém próximo é o primeiro caso de assassinato na Bíblia, Caim e Abel. Caim era um agricultor e vem e oferece a Deus os frutos da terra. Abel, seu irmão, um pastor de ovelhas, oferece as primícias do seu rebanho para Deus. Deus aceita as primícias do rebanho de Abel e não aceita o fruto da terra de Caim. Caim fica indignado. Caim fica mordido de inveja, porque Deus aceitou a oferta do irmão e não aceitou a sua oferta. Mais um caso de inveja de alguém próximo. Então Caim decide matar o seu irmão, e olha as consequências após matar Abel.
E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Caim sofreu consequências de sua inveja, ele foi amaldiçoado, porque por inveja matou o próprio irmão. Agora, percebe que tanto Saul quanto Caim morreram de inveja por alguém próximo, estavam obcecados, por isso sofreram consequências graves, e normalmente é isso que acontece com a gente. Ficamos obcecados por pessoas que estão ao nosso redor. Claro, dificilmente alguém aqui vai matar alguém por causa de inveja, mas quando eu me lembro que Jesus disse que se eu me irar com o meu irmão, eu já matei, significa que todas as vezes que nos levantamos com inveja de alguém que tem algo que a gente não tem, e eu fico indignado, cheio de raiva, quando eu vejo um irmão que fez algo que eu não fiz, ou que é algo que eu não sou, e por esses 3 motivos eu fico cheio de ira, é como se eu tivesse matado aquela pessoa. Então, por mais que efetivamente eu não puxe uma arma e mate, mas dentro do meu coração é como se eu já tivesse cometido assassinato. A raiva que eu tenho pelo sucesso do outro, ela gera dentro de mim um sentimento tão terrível que é como se eu tivesse matado aquela pessoa. E aí eu começo a criticar, eu começo a falar mal, eu me mordo de uma tamanha inveja, de sentimentos ruins que me fazem mal. Agora, um teste para saber se você é invejoso. Imagine um amigo seu pedindo ajuda. Um amigo que de repente passou por um problema financeiro, e ele diz: vamos tomar um café. Ele abre o coração e diz as dificuldades financeiras que ele está tendo. Qual o seu sentimento? Provavelmente, você sendo cristão, provavelmente você se compadece do irmão. Possivelmente vai pagar o café, talvez vai emprestar um dinheiro, ou vai dar ideias para ele se desenvolver no negócio, ou seja lá o que for. E talvez você tenha até uma satisfação, se aquele irmão era um causador de inveja no seu coração, você vai cheio de alegria ajudar aquele irmão que está passando por problema. Mas o teste principal não é esse. O teste principal é a seguinte situação: imagine você, um irmão, que de repente trabalha na mesma profissão sua, tem menos anos de experiência, e ele te chama para um café, e ele diz: esse café é comigo, estou voando, cara, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, eu sei que tu está lutando, mas cara, eu consegui. Já percebeu o meu Instagram, quantos seguidores eu tenho? Cara, cheguei, olha, estou perto do meu primeiro milhão, estou voando, já contratei não sei quantas pessoas, estou pensando em expandir, já estou vendo um apartamento em Miami. Como você reagiria? Alguém da sua área, com menos tempo de trabalho, contando que ele está voando enquanto você está ralando para pagar as contas, você ficaria feliz com as vitórias do irmão? Ou você ficaria amargurando, rindo por fora e chorando por dentro? Como você se sentiria diante da vitória daquele que está próximo a você? A inveja tem por base um tipo de competição velada. A inveja vem pelos olhos. Não é à toa que amuletos contra a inveja, ele tem formato de olho, é olho turco, olho grego, sei lá que olho é. Irmãos, por favor, eu não estou falando isso que você deve comprar um olho desse, estou querendo dizer que isso não tem base alguma. Mas por que a inveja vem pelos olhos? Porque eu vejo o que o irmão fez, o que o irmão é, ou o que o irmão tem. Mas no fim das contas a inveja é uma cegueira, porque eu fecho os olhos para mim, fecho os olhos para o meu autoconhecimento e foco os meus olhos no outro. Inclusive a nossa identidade, ela é formada com base em comparação. Por exemplo, se me perguntar: Bruno, você é alto ou baixo? Eu vou dizer: olha, comparado com a média no Brasil, eu acho que eu sou alto, mas comparado com a média
nos Estados Unidos, sou baixo. Bruno, tu é rico ou pobre? Depende. Comparado a um morador, alguma pessoa em situação de rua, eu sou rico. Mas comparado a alguém em situação de condomínio, eu sou pobre. Ah, Bruno, tu é bonito ou feio? Depende. Comparado ao Gui, eu sou bonito. Comparado ao Luqueta, aí, meu amigo, eu sou terrivelmente feio. Enfim, mas percebe que a gente sempre tem uma identidade com base em comparação, e por causa disso a gente se compara direto. Agora, quem é que quer ser o mais feio, o mais pobre, o mais burro? Ninguém quer ser. E há uma competição velada. Por exemplo, homens, quando se juntam, quem é que veio com o melhor carro? Quem é que está bombando nas mídias sociais? Quem é que a gente sabe que está financeiramente melhor? A gente vai jogar bola, quem é que joga melhor? Aí o Gui, sou obrigado a dizer que ganha de mim, pelo menos nisso. Falo isso porque ele é o mais competidor da igreja, eu sou o segundo. Então o homem tem as suas competições ali, a mulher tem as suas. Chega numa roda, olha de cima a baixo, a roupa da irmã, vê, ela está magrinha, vê o penteado, vê a maquiagem, enfim, e vai se comparando. E o problema é que em tempos de mundo virtual, as coisas estão piores, porque a gente sabe o que todo mundo tem, o que todo mundo é e o que todo mundo faz. Aí eu vou para o Instagram, perdi, eu sou mais pobre que o fulano, eu sou mais feio que o ciclano, eu não tenho o que o fulano tem, eu não fiz o que o outro fez, eu não sou quem o outro é. Como é que termina o meu dia? Derrotado, perdido, eu sou pior de todos, em tudo, perdi, eu sou um perdedor, e aí vem a frustração porque, poxa, eu sou tão disciplinado, o outro que come x-salada 3 vezes por semana, não vai para a academia, é bem mais magro do que eu. O outro, poxa, eu estudei tanto para passar no vestibular, não passei, o fulano que estudou, era o cara do fundão, só incomodava, passou. Eu, poxa, me esforcei tanto no trabalho, estou andando de Gol, o cara está andando de Mercedes, e assim por diante, cada um buscando crescer, se desenvolver, e tudo bem por isso, mas o problema é que os nossos olhos fixos no outro, no que o outro tem, no que o outro faz, ou no que o outro é, a gente fica frustrado com a gente mesmo, frustrado com o que o outro tem um carro melhor que o meu, uma casa melhor que a minha, frustrado com o que o outro faz, o outro fez missão na África, eu não tenho coragem nem de atravessar a rua e falar de Jesus, frustração com o que o outro é um CEO de uma multinacional e mora em Miami, e eu, coitado de mim. Então ficamos frustrados porque focamos os nossos olhos no outro, e é impossível, é óbvio, ser melhor do que todo mundo em tudo. Essa competição é uma tolice. Theodore Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos, diz que a comparação é um ladrão de alegria. Essa competição que é irracional, que o competidor nem sabe que eu estou competindo com ele, é coisa da minha cabeça, e numa competição que se eu ganho dele eu estou feliz, se eu perco eu estou triste, e se o outro perde eu fico feliz. Eu sabia, ela engordou tudo de novo, eu sabia que era remédio. Ele era rico, agora é pobre, eu sabia, ele estava no tráfico. O cara tinha um carrão e bateu o carro, destruiu o carro, eu sabia, pecado, era brecha. Comprou o pacote e dá 1, 2, 3 milhas, eu sabia que tinha alguma coisa por trás, enfim. A gente sempre tentando buscar justificativas para não aplaudir o sucesso do outro, e ao mesmo tempo ficando feliz quando ele fracassa. E por causa disso, estresse, preocupação, tudo fruto da inveja, como Salomão diz em Eclesiastes. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento.
Então ele diz que o crescimento profissional é fruto da vaidade, é fruto dessa competição. O estresse absurdo que vivemos é fruto dessa comparação maluca que fazemos com todos, e por causa disso nos estressamos, nos preocupamos, ficamos cansados, depressivos, ansiosos, e ele diz que isso é irracional, ele diz que isso é vaidade, é como correr atrás do vento, e a palavra aqui nos dá a ideia de vapor, é como algo que se dissipa. Experimente pegar o vapor na mão, não dá, e é uma loucura que essa competição não leva a lugar nenhum, porque é uma corrida sem linha de chegada, não há paz, não há contentamento, sempre haverá algo que não tenho, sempre haverá algo que não sou, algo que eu não fiz, sempre vai ter alguém que tem mais, alguém que é mais, alguém que faz mais. E a inveja então é a incapacidade de lidarmos com o fracasso. Nós não queremos perder, nós não sabemos perder, nós focamos no outro como uma anestesia para não lidar com as nossas derrotas, e a inveja então, ela impede a nossa felicidade. A inveja é fruto da queda. Você que teve filho pequeno, sabe que se o seu filho tem 100 brinquedos, e ele encontra com outra criança, que tem um brinquedo de papel, um boneco de meia, que não vale nada, que não tem beleza alguma, mas ele não tem aquele brinquedo, o seu bebê vai querer aquele boneco de meia, porque é algo que ele não tem. Isso então mostra que a inveja é fruto da queda, já nasce com o ser humano, portanto é natural, não natural da criação perfeita de Deus, mas natural da criação contaminada pelo pecado. E o problema é que esse sentimento domina a nossa mente, domina o nosso coração. A nossa mente, quando dominada, maquina o mal. Você lembra da história de José? José era o filho mais querido de seu pai, de Jacó, e por causa disso os irmãos de José estavam cheios de inveja, e eles venderam José para ser escravo. Tamanha inveja que eles tinham do irmão, porque as mentes dos irmãos ficaram tomadas daquela indignação, porque José era mais querido por Jacó do que os seus demais irmãos. Então eles vendem José como escravo, mas também toma as nossas emoções, trazendo sentimentos desagradáveis, uma sensação de que somos perdedores, uma sensação de que está faltando algo. Poxa, o meu amigo tem um carro que eu sempre sonhei, que droga, e ele não merece, eu mereço, e aquilo vai te contaminando, vai te fazendo mal, e aí é o que o autor de Provérbios diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O invejoso tem a alma inquieta, ele é cheio de angústia, e ele vai ter doença física, porque as doenças psicossomáticas, aquelas doenças que acontecem na alma, elas vêm para o corpo, então vêm com problemas de diversas ordens. Agora, por outro lado, aquele coração em paz, que não é invejoso, ele está tranquilo com ele mesmo, ele está tranquilo com o que ele tem, tranquilo com quem ele é, e tranquilo com o que ele faz. Mas agora, falando sobre a inveja, o que está por trás dela? E aqui, porque se a gente fica só aqui na superficialidade, as coisas não se resolvem. O que está por trás da inveja é o que nós vamos ver agora, olhando para a raiz da inveja. Você possivelmente conhece a história do filho pródigo. Eram 2 irmãos, o mais velho, um homem muito obediente ao seu pai, e o mais novo, que pede para o pai a antecipação de sua herança. O pai dá a ele toda antecipa a herança, e ele sai para curtir a vida. Ele sai, gasta todo o seu dinheiro em festas, e ele usa tudo que tinha, mergulhado no pecado, chegou ao fundo do poço. Esse homem estava cuidando de porcos, e ele sentia vontade de comer o que os porcos comiam. Então ele se lembrou: poxa, os empregados do meu pai têm uma condição melhor que a minha, eu vou voltar com o rabinho entre as pernas,
e vou pelo menos me conectar aos empregados do meu pai, pelo menos servindo meu pai eu vou poder comer melhor. Ele volta, o pai o recebe cheio de alegria, o pai faz uma festa para receber o filho que volta, o pai ele mata um animal gordo e dá uma grande festa em benefício do filho que voltou, dá um anel, dá uma capa, e eles então têm uma grande festa. Aí então, o irmão mais velho chega e vê: que barulho é esse? Não, é porque o teu irmão voltou, e o teu pai está dando uma grande festa, ele matou um animal gordo para comemorar esse momento tão maravilhoso. O irmão mais velho fica indignado e olha a sua reação. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: poxa, faz tantos anos... Aí eu me vejo aqui, vê se você não se vê. Poxa, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. O irmão mais velho estava triste com a felicidade do irmão mais novo. O irmão mais velho estava indignado, porque ele era obediente, fazia tudo certo, nunca teve um cabrito magrinho para fazer um churrasco com os amigos, mas esse filho desobediente teve um bezerro gordo. Sabe o que está por trás da inveja? O que está por trás é que nós ficamos indignados com Deus, porque Ele abençoou o outro e não me abençoou. A inveja não é um problema que eu tenho com o irmão, é um problema que eu tenho com Deus. Eu tenho inveja do fulano que vai viajar para a Europa, não porque eu tenho um problema com ele, porque eu fico indignado com Deus, porque eu faço tudo tão certo, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, e eu não tenho o que o meu irmão tem, e por isso eu fico indignado e fico remoendo, porque Deus não me abençoou como Deus está abençoando o outro. A raiz da inveja é uma incredulidade, é uma insatisfação com o que Deus dá, é uma ingratidão, é um não reconhecimento da graça de Deus, é não entender o que Jesus fez em meu favor, sem eu merecer. A inveja é porque eu estou indignado com Deus, que não me dá o que eu quero, não me faz ser quem eu gostaria de ser, e não me faz fazer o que eu gostaria de fazer. A raiz da inveja é porque eu acho que eu merecia algo que o meu irmão não merecia. A raiz da inveja é que Deus me deve algo. Portanto, precisamos admitir que o nosso problema não é com o irmão, é com Deus. E se nós não admitirmos isso, a inveja vai continuar corroendo os nossos ossos. Se não admitirmos diante de Deus que a nossa inveja provém de um sentimento ruim, porque Deus é injusto, porque achamos que Deus é injusto, porque não me dá o que eu merecia. Se nós não reconhecermos que o nosso problema é com Deus, a inveja vai continuar corroendo os nossos ossos. Como o escritor de Provérbios diz, ela vai continuar apodrecendo os nossos ossos. A inveja, irmãos, não só é uma indignação com o que Deus não me dá, mas ela provém dos desejos que brotam no meu coração. Tiago diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Desejo ter o que eu não tenho,
desejo ter o carro que eu não tenho, que o irmão tem, desejo viajar para um lugar que o irmão foi e eu não fui, desejo ter o casamento que eu gostaria de ter, que o irmão tem e eu não tenho, desejo ter a casa que o irmão tem e eu não tenho, desejo ser esse grande homem que o irmão é e eu não sou, desejo fazer coisas grandiosas como a irmã faz e eu não faço, desejo fazer mais, desejo ter mais, querer mais esporte, mais experiências, mais drogas, mais álcool, mais festas, mais viagens, mais compras, mais sensações, mais, são desejos insaciáveis que são no nosso coração, e pior, quanto mais temos, mais queremos, e quanto mais queremos, mais indignados ficamos com Deus, porque o nosso problema não é com o irmão, o nosso problema é com Deus, e o problema é que a nossa teologia é muito frágil, nós achamos que merecemos. Irmãos, a única coisa que nós merecemos é a condenação eterna. Tudo que temos, somos ou fazemos, é fruto da graça de Deus. Os dons e talentos que temos, é um presente que Deus nos dá, não porque merecemos. A comida que temos, a casa, o carro, as viagens, a esposa, o marido, os filhos e qualquer outra coisa, é fruto da benevolência de Deus, que nos dá não porque merecemos, que nos dá porque quer. E quando olhamos para o que Cristo fez em nosso favor e percebemos que nós não merecíamos, como não seríamos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós? Porque a única coisa que eu e você merecemos é a condenação eterna. Enquanto não entendermos isso, que o nosso problema é uma ingratidão para com Deus, enquanto não entendermos que o nosso problema é uma indignação com o que Deus supostamente deveria fazer, nós teremos a inveja corroendo os nossos ossos. Agora você deve estar se perguntando, qual é a solução então para a inveja? Primeiro, a inveja é uma janela de autoconhecimento, portanto o primeiro passo para vencer a inveja é reconhecer isso. Enxergue a inveja, reconheça a inveja, é um primeiro passo, para você ver quem você é um espelho que Deus te oportuniza. Aquele sentimento ruim que brota, é Deus falando contigo, dizendo, te olha no espelho, e te coloca nu, vulnerável, humilde, e diz, Senhor, eu sou invejoso. Primeiro passo para se livrar da inveja, apresente-se nu diante do espelho, reconheça a sua fragilidade e diga, Senhor, eu sou invejoso. Segundo passo, exponha isso para Deus, mas mergulhe nisso, abre teu coração diante de Deus, exponha os teus desejos, Senhor, eu queria viajar para a Europa, eu queria ter o carro que o fulano tem, eu queria viver no condomínio que o fulano vive, eu queria ter um casamento como o do ciclano, eu queria ser magra como a irmã, vai, diz tudo que tu quer, tudo que tu acha que merece, tudo que tu precisa, fala, rasga o teu coração. No final dessa oração, se você entender assim, eu mereço todas essas coisas que eu falei, volte 2 casas e leia a Bíblia. Você vai ter percebido que você não entendeu nada do Evangelho, porque não somos merecedores de nada. Quando mergulhamos então nas Escrituras, vemos que a única coisa que merecíamos é a condenação eterna. Mas rasgue o seu coração diante de Deus, porque à medida em que você expõe você enxerga a sua própria imaturidade, você enxerga o seu próprio egoísmo, e Deus vai moldando o seu coração. E ao final das orações, no decorrer do tempo, a gente vai vendo, poxa, eu não preciso disso, de fato eu não mereço, Deus não vai me dar tudo que eu desejo, Deus vai me dar tudo que eu preciso, nem tudo que eu desejo eu preciso, mas tudo que eu preciso Deus me dá, nem tudo que eu desejo eu preciso, mas tudo que eu preciso Deus me dá, porque Ele é um Pai que dá tudo aquilo que eu preciso. Então eu reconheço diante de Deus, eu rasgo o meu coração e vejo que de fato eu não preciso de tudo isso, e o terceiro passo é celebro.
Eu começo a focar nas coisas boas, eu foco no que Cristo fez em meu favor, eu foco nas bênçãos cotidianas. Eu vejo que um pão d'água com ovo frito hoje, depois do culto, vendo o Silvio Santos, é maravilhoso. Eu vejo que o almoço amanhã com arroz, feijão e batata frita e ovo frito é fantástico, e eu começo a enxergar as coisas boas, ainda que sejam pequenas, e eu começo a enxergar a realidade com outros olhos. Eu vejo que o meu carro, que não é tão novo assim, me leva para todos os lugares. Eu vejo que a minha casa, que não é tão bonita e nem tão grande assim, ela me abriga da chuva, do frio e do vento, e me proporciona conforto. Eu vejo que a minha TV não é tão grande assim, mas consigo ver a câmera escondida. Enfim, a gente começa a ver a beleza nas pequenas coisas, e começo a celebrar. Celebro o aniversário, celebro a promoção, e claro, as coisas maiores. Poxa, fiz uma venda espetacular. Amor, vamos para uma pousada fim de semana? Vai, usufrua, e se permita celebrar essas coisas, né? Quando a gente tem um costume, vocês sabem, né, que sábado não é o dia que se manda mensagem para mim e para o Diego, porque nós estamos com as nossas esposas, estamos curtindo o nosso tempo em família, e com as crianças também. Às vezes, deixamos as crianças na avó e no vô, e vamos curtir o casamento, e ali a gente celebra cada linguiça com pão d'água que a gente come na beira da praia. A chuva a gente não celebra tanto, mas ainda assim a gente se alegra, porque poxa, podemos ter um tempo juntos. E o que custou? A gente foi lá de manhã cedo, acordou, fez um churrasco na beira da praia, voltou para casa. Não foi tão caro assim, não é uma coisa tão grandiosa, mas para a gente tem um valor tão maravilhoso, e a gente fala sobre o quanto é bom estarmos juntos, curtindo um ao outro, ouvindo uma música, e enfim, tendo esse tempo juntos. Não é uma viagem para a Europa, é um passeio na praia, que pode ser um piquenique no parque, mas usufrua dessas coisas pequenas, e celebre, mas também celebre as coisas grandes. A dopamina que nos leva a novas conquistas, mas que deve também nos fazer frear e dizer, como é bom celebrar isso que eu já conquistei. Agora, se eu celebro as minhas vitórias, eu celebro a vitória dos outros, e aí é que é o desafio maior. De forma intencional, eu parabenizo o meu colega de trabalho que conquistou a vaga que nós dois estávamos lutando. Intencionalmente eu parabenizo o meu irmão que comprou um carro que é muito melhor que o meu. Intencionalmente a irmã vai dar os parabéns para, poxa, como tu estás magra e bonita. Intencionalmente celebramos a vitória do outro. Quando fazemos isso, nós recusamos que a inveja nos domine, nós estamos protegendo o nosso coração. Olha só, um ato intencional protege um sentimento ruim. Eu não espero sentir no coração a alegria de celebrar com o irmão, não, eu celebro porque preciso celebrar, e quando eu faço isso, eu percebo que a gente está no mesmo time, e aí eu fico feliz. Intencionalmente eu mando mensagem parabenizando, intencionalmente eu paro de criticar outros ao meu redor, que têm o que eu não tenho, que fazem o que eu não faço, ou que são o que eu não sou, e eu celebro aqueles que estão ao nosso redor, de forma pública. Portanto, intencionalmente eu celebro, e então eu sinto, deixo a crítica de lado, então eu quebro as algemas que me escravizam na inveja. Eu não permito que esse sentimento ruim apodreça o meu coração, os meus ossos, e eu sou livre dessa escravidão. Por quê? Intencionalmente eu mudei. Agora concluo então dizendo que, recapitulando, inveja, fico triste com a felicidade do outro, isso é inveja. Tenho prazer na derrota do outro. Eu estou competindo principalmente com as pessoas próximas. Essa inveja impede a minha felicidade. E a raiz dessa inveja é porque eu não tenho os meus desejos atendidos por Deus. Então, eu reconheço que o meu problema é com Deus. Qual é o tratamento? Primeiro, eu reconheço que a inveja está no meu coração. Segundo,
venho refletir e exponho diante de Deus esse sentimento ruim. E eu então celebro as minhas pequenas conquistas e celebro as conquistas dos demais. Sabe o que você vai experimentar? Isso aqui que Paulo experimentou quando disse aos Filipenses. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a conviver com pessoas mais ricas que eu, mais bonitas que eu, com casamentos melhores que o meu, com filhos mais inteligentes que o meu, com casas mais bonitas que a minha, com pessoas melhores do que eu. Aprendi a perder, porque não é uma competição. Simplesmente estamos aqui ombro a ombro, vivendo juntos, servindo um ao outro e nos alegrando com a alegria do outro. Então finalizo com alguns passos práticos. O primeiro deles, reflita em oração se você sente inveja de outras pessoas. Hoje à noite, chegando em casa, reflita se há inveja no seu coração. Segundo, se de fato existir, reconheça de forma humilde e peça a Deus para mudar o seu coração. Terceiro passo, ore por essas pessoas que você sente inveja. Comece a bendizer essas pessoas junto, diante da presença de Deus. Celebre cada pequena vitória sua, porque você fica mais contente e satisfeito com o que você tem e é. E por fim, celebre publicamente as vitórias das pessoas que estão ao seu redor. O convite que Deus nos faz então nessa noite, é para que uma vez reconhecendo esses sentimentos ruins, de forma intencional, a gente dê passos de celebração pessoal e celebração pública com a vitória dos outros. Baixe sua cabeça.